Olá! Apresento agora o treinamento Ordem de Serviço. A ordem de serviço é um recurso para controle e acompanhamento dos serviços realizados pela sua empresa. Lembramos que o sistema Link não realiza a emissão de nota fiscal de serviço, apenas de produtos. Para fins de controle, o sistema registra todas as atividades, serviços e produtos. Para o atual treinamento, usaremos uma oficina mecânica como exemplo. Para habilitar a ordem de serviço, acesse na parte superior do sistema a opção Configurações Gerais, código de acesso rápido 1024. Vou na aba Customização e marco a opção OS e clico em Salvar. Após salvar, devo reiniciar o sistema para que as configurações do recurso sejam carregadas. A ordem de serviço pode ser habilitada também no momento da instalação do sistema. Para utilizar o recurso Ordem de Serviço, primeiramente vamos realizar a configuração inicial. Para isto, em Administrativo, vou em OS, ou utilizo o código de acesso rápido 1009. Então será exibida a tela Configurações da Ordem de Serviço. Nos exemplos a seguir, utilizarei a sigla OS, que corresponde à Ordem de Serviço. No campo Tipos de Atendimento, irei inserir as modalidades de atendimento que eu usarei para exemplo, tendo pelo menos um tipo de atendimento como obrigatório para poder configurar o padrão do sistema. Para inserir um tipo de atendimento novo, clico no botão Inserir Mais ou utilizo a tecla de atalho F3 e descrevo um nome. Para este exemplo, vou utilizar Serviço Mecânica. Se necessário, posso adicionar mais tipos de atendimento, repetindo os passos descritos. Caso seja necessário excluir um tipo de atendimento, basta selecionar e pressionar o botão Excluir, X. Também posso alterar um atendimento já inserido, clicando uma vez sobre o item e logo em seguida informo a descrição desejada. Feito isto, pressiono a tecla Enter para salvar os dados digitados. Após criados os tipos de atendimento, no grupo Outros, informo o tipo de atendimento padrão. No grupo Situações, vou configurar as situações referentes aos serviços que estarão sendo realizados na ordem de serviço, sendo obrigatório no mínimo 3 tipos de situações. Para inserir, basta clicar no botão Inserir Mais e informo as situações. Para este exemplo, recepção, aprovada, em serviço, aguardando peça e encerrada. Após criar as situações, marco as situações que possuem o status aprovada, pois o sistema possui um recurso que exibe somente as ordens de serviço que possuem a coluna aprovada habilitada, ou seja, as que estão em atendimento. Ordens de serviços encerradas não irão aparecer. Neste caso, vou marcar as situações como aprovadas, deixando apenas a situação encerrada desmarcada. No grupo Situações Padrão, em Inicial, sempre que abrir uma nova ordem de serviço, esta será aberta na situação Recepção. Sempre que for utilizada a opção Aprovar no recurso Ordem de Serviço, a situação passará a ser o que foi informado neste campo. Por fim, a situação encerrada. Ao encerrar a OS, a mesma receberá esta situação. Em Forma de autenticação do usuário, no campo OS, escolho qual será a forma de identificação do usuário que está abrindo a ordem de serviço. Posso escolher a opção Usuário Logado, onde o sistema irá utilizar as informações do usuário que está logado no momento. Opção Informar, que ao salvar a ordem de serviço, o sistema abrirá a lista de usuários, onde posso selecionar um dos usuários listados. Ou a opção Autenticar, onde será necessário informar o usuário e a senha ao salvar. Em Serviço, existem as mesmas opções descritas no grupo OS. Porém, para cada serviço adicionado, será necessário realizar o processo descrito dependendo da opção selecionada. Neste exemplo, vou deixar a opção Informar. Os usuários podem ser criados na aba Administrativo Usuários. Para o perfil de ordem de serviço, devo utilizar o perfil Técnico. É necessário marcar a opção Exibir na lista de vendedores atendentes. Em Impressão da OS, posso escolher duas formas de impressão, que são elas: Mini Impressora, que é a impressora térmica configurada no link Config. Papel A4. Neste item, posso marcar a opção de exibir detalhes do serviço. Esta configuração estando selecionada, será gerado um documento em papel A4. No grupo Permissões, posso configurar as opções para permitir alterar preço de venda do produto dentro da OS, ou então permitir alterar preço de serviço, que possibilita inserir um serviço já cadastrado com valor zerado, podendo ser modificado no momento da inserção na OS. Na aba Texto de Recibo de Entrada,
posso informar o texto padrão que desejo, pois o recibo é a via que será entregue ao cliente. Na aba Texto OS, é o texto padrão que aparece na ordem de serviço quando impresso. Os textos podem ser alterados sempre que for preciso, conforme as necessidades da empresa. As abas Texto de recibo de entrada e Texto OS não são campos obrigatórios. Após realizar as configurações, podemos salvar. Quando habilito o ambiente de ordem de serviço, na aba Cadastros, o sistema exibe dois novos recursos, Equipamento e Serviço. Equipamento é o objeto que será trabalhado no serviço. No nosso exemplo, pode ser um carro. E serviço é de fato o trabalho realizado no equipamento, por exemplo, troca de óleo. Para criar um equipamento, no recurso Equipamento, clico em Novo. Informo a descrição, para este exemplo, vou digitar Automóvel. No campo abaixo, clico no botão Inserir Mais, ou utilizo a tecla de atalho F3 para colocar o identificador referente ao equipamento. No caso de oficina, o identificador do automóvel será a placa AAA1234. Após informar, pressiono uma vez a tecla Enter. Clico em Salvar. Lembrando que posso adicionar mais de um identificador por equipamento. O equipamento pode ser cadastrado também pelo recurso da OS. Para cadastrar um serviço, no recurso Serviços, clico em Novo. Informo a descrição, para este exemplo vou digitar Troca de óleo. Insiro o valor do serviço, sendo possível escolher se será cobrado por hora ou por unidade. Posso preencher a alíquota de ISSQN e preencher as observações sobre o serviço caso seja necessário. Feito isto, clico em Salvar. Posso cadastrar um serviço com valor zerado com a descrição Mão de obra, para informar no momento da ordem de serviço o valor que será cobrado. E por fim, clico em Salvar. Para realizar uma ordem de serviço, vou na aba Comercial e clico no recurso Ordem de Serviço, código de acesso rápido 3005. Será exibida a tela com o item Atendimento selecionado. Neste momento, solicito as informações do cliente para iniciar a abertura da ordem de serviço. No grupo Equipamento, no primeiro campo, clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção Inserir, ou clico uma vez sobre o campo e pressiono a tecla de atalho F3 para realizar a busca dos equipamentos. Na tela Busca de equipamento, seleciono o desejado, logo em seguida clico no botão OK. O campo Equipamento na tela da OS será preenchido, e ao lado, no campo Identificador, o sistema irá informar o primeiro identificador encontrado. Caso seja necessário alterar o identificador, posso selecionar um identificador pré-cadastrado, clicando na seta ao final do campo, ou clico uma vez dentro do campo e insiro os dados necessários. Então, clico no botão Inserir. Se o identificador informado não possuir cadastro, o sistema irá abrir a tela com a confirmação se desejo cadastrar ou não este novo identificador. Clico em Sim para adicionar. Note que neste momento, o equipamento junto com o novo identificador será adicionado na listagem abaixo. Após, em Problema reclamado, informe o problema relatado pelo cliente, ou qualquer informação que acredite ser relevante para executar o serviço. No campo Previsão Entrega, posso definir a previsão de entrega caso necessário. Essa previsão pode ser visualizada no recibo do cliente. Nos campos Tipo de Atendimento e Situação, posso visualizar o tipo de atendimento e a situação que a OS se encontra. Neste momento, a situação é Recepção, como definir nas configurações da OS. No campo OBS, posso informar algumas observações sobre a ordem de serviço. Por exemplo, cliente buscará no final do dia. Ao lado, posso colocar a informação do contato para a troca de informações sobre a OS em questão. Cada ordem de serviço deve obrigatoriamente possuir um cliente selecionado. Para isto, clico no menu F10 Cliente, número 1 Buscar, ou pressiono a tecla de atalho F10 e logo em seguida digito o número 1. Na tela Buscar Cliente, utilizo a busca inteligente para encontrar o cliente cadastrado. Caso o mesmo ainda não possua cadastro, clico no botão F11 Novo Cliente, ou com a tecla de atalho pressiono F11. Na tela Cliente, Cadastro Reduzido, preencho as informações necessárias e ao final clico em Salvar. Importante: apenas o campo Nome e Cidade são obrigatórios, mas vale lembrar que é de suma importância que o cadastro seja o mais completo possível. Para este exemplo, vou selecionar um cliente já cadastrado. Feito isto, posso informar o responsável pela OS, clicando na opção Não informado e selecionando um dos usuários cadastrados. Lembrando que neste momento não é necessário a informação do responsável, pois esta informação pode ser alterada futuramente.
Para salvar a ordem de serviço, clico em F12 Opções e seleciono a opção 9, Salvar, ou utilizo a tecla de atalho F9. Ou ainda, posso clicar no botão Aprovar OS. Ao aprovar a ordem de serviço, sua situação muda automaticamente para aprovada, conforme configuração no recurso Configurações da ordem de serviço. Após aprovada a OS, clico no botão Imprimir recibo. Será exibida a tela Comprovante de entrada, onde posso clicar no ícone da impressora e escolher uma das impressoras instaladas. Ou então clico no ícone de disquete para salvar o documento no computador. Caso a configuração da impressora da OS esteja como mini impressora, o documento será impresso na impressora não fiscal previamente configurada no sistema. O recibo serve para o cliente confirmar as opções solicitadas por ele e também para a identificação do equipamento futuramente. No recibo são apresentados os dados da empresa, informações do atendente, informações do cliente e informações do equipamento, podendo ser assinada pela empresa e pelo cliente. Para realizar uma nova ordem de serviço, na tela Ordem de Serviço, pressiona a tecla F8, então o sistema irá disponibilizar os campos da ordem de serviço sem informações, para inserir uma nova OS. Na ordem de serviço, posso inserir mais de um equipamento. Para isto, em Equipamentos, pressiono a tecla F3 e seleciono o equipamento. No identificador, informo o valor desejado, e clico no botão Inserir. Clico em Sim na tela de confirmação para cadastrar um novo identificador, se for este caso. Para adicionar outro equipamento, se não possuir cadastrado no sistema, clico no botão Mais, Novo, e na tela Equipamento, informo a descrição para o mesmo e preencho o campo Identificador. Por fim, clico em Inserir. O campo Problema reclamado será individual por equipamento. Desta forma, seleciono o equipamento e logo em seguida preencho o problema reclamado. Automóvel, barulho na suspensão. Moto, troca de óleo. Os demais campos servem para toda a OS. Ao clicar em Aprovar OS, o sistema automaticamente obriga a seleção do cliente para a OS atual. O responsável não é obrigatório, mas neste caso vou informar. Sempre que realizo uma alteração na OS, pressiono a tecla F9 para salvar as modificações. Ao clicar em Imprimir recibo, serão exibidas as informações da OS atual. Note que os equipamentos inseridos são mostrados separadamente. Para verificar as ordens de serviços que estão aprovadas, clico em Opções F12, seleciono a opção 1, OS aprovadas, ou pressiono as teclas de atalho Ctrl mais O, e será exibida a tela Ordens de serviço aprovadas, com todas as OS que estiverem nas situações que foram definidas como aprovadas. Nesta tela, são exibidos o código da OS, o cliente informado, o tipo de atendimento, o responsável informado, data de abertura e, por fim, os equipamentos selecionados. Ainda na tela Ordens de serviço aprovadas, caso seja necessário realizar alguma alteração na OS, basta selecionar a OS que desejo e clico em OK, ou clico duas vezes sobre a mesma. A tela Ordem de serviço será carregada com as informações. Para informar os serviços realizados, clico na opção Oficina. Em Problema constatado, vou inserir a informação descrita pelo técnico que realizou o serviço sobre o problema reclamado por parte do cliente. Para inserir o serviço, dentro do grupo Serviços, clico no botão de busca ao final do campo Serviço. Será aberta a tela Buscar serviço, onde seleciono o serviço desejado e clico em OK. Informo a quantidade em horas ou a quantidade em unidade, conforme selecionado no cadastro do serviço. Por fim, clico em Inserir. Na lista de usuários, seleciono o responsável pelo serviço e clico em OK. Após inserir, posso colocar observações relacionadas a esse serviço. Por fim, pressiono a tecla de atalho F9 para salvar as informações da ordem de serviço. Caso a OS possua produtos, por exemplo, na troca de óleo, preciso informar o óleo utilizado para contabilizar na venda, e também para realizar a saída do estoque. Para inserir produtos na OS, clico na aba Produtos, clico no botão de busca ao final do campo Produto, e na tela Buscar produtos, seleciono o produto utilizado para a realização do serviço, e clico em OK. Informo a quantidade e clico em Inserir. Posso repetir este processo com os demais produtos utilizados na OS. E por fim, pressiono a tecla de atalho F9 para salvar. Posso realizar um orçamento clicando no botão Orçamento. O sistema abre a função de negociação, onde realiza os passos necessários para criar um orçamento.
E por fim, imprimo este orçamento, ou ainda posso salvar o documento para enviar por e-mail, para que o cliente aprove ou não, por exemplo. Após realizar todos os serviços necessários, posso encerrar a ordem de serviço. Para isto, com a OS carregada, clico em Encerrar OS. Lembrando que é necessário selecionar a opção Oficina. Automaticamente, a situação mudará para a mesma que foi informado no recurso Configurações da ordem de serviço. Após clicar neste botão, posso realizar a impressão da OS, clicando em Imprimir OS. A tela Ordem de Serviço será aberta com todas as informações da OS encerrada. Note que ao acessar novamente a tela Ordens de Serviço aprovadas, a OS não aparece mais na lista, pois sua situação já não se encontra mais como aprovada, e sim encerrada. Para buscar uma OS independente da situação, no recurso Ordem de Serviço, clico em Opções F12, clico em Busca F7, ou pressiono a tecla de atalho F7. Posso localizar todas as ordens de serviço realizadas dentro do sistema utilizando os filtros disponíveis. Ainda em Opções F12, existe a função Acompanhamento. Nesta tela é exibida a lista de ordens de serviço com a data do último serviço realizado. Aqui posso visualizar quantos dias a OS está em atividade. Ao abrir uma nova ordem de serviço, caso exista a necessidade de cancelar a OS que está sendo gerada, pressiono a tecla F8 e a ordem de serviço atual será cancelada, e o recurso fica livre para a inserção de uma nova OS. Caso tenha salvo a OS, mas por algum motivo esta OS não será realizada, por desistência do cliente, por exemplo, posso excluir a OS salva. Para isto, pressiono a tecla de atalho F7, utilizo os filtros disponíveis para encontrar a OS, então seleciono e clico em OK. Com a OS carregada na tela, clico em Opções F12 e Excluir. A ordem de serviço não constará mais nos registros. Para alterar uma OS já aprovada, na tela da OS, clico em Opções F12 e clico em OS aprovadas, ou utilizo as teclas de atalho Ctrl+O e seleciono uma das ordens de serviço disponíveis. Vou alterar o responsável pela OS. E pressiono F9 para salvar. E para visualizar o histórico de alteração da OS aprovada, clico em Opções F12 e seleciono a opção 3, Histórico Responsável. Então será exibida a tela Histórico de alteração de responsável, onde posso visualizar a informação do usuário que criou a OS, o responsável antigo e o novo responsável pela ordem de serviço. Vale lembrar que na ordem de serviço, o problema constatado deve ser informado para cada equipamento inserido. Basta selecionar o equipamento e preencher o campo mencionado. Os serviços e produtos devem ser adicionados por equipamento. Para isto, devo selecionar cada equipamento antes de inserir qualquer informação. Agora, com os devidos serviços e produtos inseridos para cada equipamento, posso encerrar a ordem de serviço clicando em Encerrar OS. Logo em seguida, clico no botão Imprimir OS. Note que os serviços e produtos estão separados por equipamento, e os detalhes serão exibidos conforme a configuração é realizada. Outro recurso disponível existente no recurso Ordem de Serviço é o histórico do identificador do equipamento. Para verificar esse histórico, vou criar uma nova OS. Inserir o equipamento com um dos identificadores já cadastrados. Feito isto, clico em Inserir. Agora na listagem de equipamentos, clico no botão de visualização, simbolizado por um olho. Feito isto, a tela de visualização Equipamento será exibida com todos os produtos e serviços realizados para o identificador atual. O recurso Ordem de Serviço tem por objetivo apenas o controle dos serviços. Sendo assim, este não gera valores para o financeiro e também não realiza as saídas das mercadorias utilizadas. Para realizar estes procedimentos, após encerrar uma OS, devo concluir finalizando-a no recurso Caixa. Acesso o recurso Caixa na aba Comercial. Na tela do Caixa, clico em Opções F12. Seleciono a opção Ordem de Serviço. Então será exibida a tela Ordens de Serviço encerradas, com a listagem de todas as OS encerradas que ainda não foram finalizadas no Caixa. Para finalizar a ordem de serviço, seleciono a OS e clico em OK. Os produtos e serviços contidos na ordem de serviço serão adicionados na tela do Caixa. Feito isto, posso finalizar a venda. Importante:
Lembrando que o sistema Link atualmente não realiza a emissão de nota fiscal de serviço, apenas de produtos. Ao finalizar a negociação, a OS em questão não será mais exibida na tela Ordens de Serviço Encerradas. Lembrando que a OS pode ser gerada também a partir da tela Ordem de Serviço Encerradas, onde posso clicar no botão Mais, Nova OS, e realizar os passos descritos anteriormente. Até mais!